declara aberta a reunião pública com a CCR e assunto para tratar as obras de edificação da PL 286, em que se refere à segurança, finalização, planejamento e demais assuntos de interesse público. Agradeço a todos presentes. A presente reunião será conduzida pela secretária da mesa, Sandra Scherer, diretora da Universidade, e pelo assessor político, Fábio Fisch. Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero cumprimentar então a Simone Suzinho, gestora de Relações Institucionais, Fábio Hirsch, coordenador de obra da CCR, presente à minha direita. Sejam bem-vindos a essa Casa Legislativa. Em nome do presidente da Casa, Ruth Raik, todos os vereadores aqui presentes. Quero também cumprimentar o nosso prefeito Fábio Mertz, vice-prefeito e secretário de Saúde, Laírton Heineken. Cumprimentar aqui o nosso plenário presente também o vereador Valmir Bianchini, Tânia Constantin, Carlinhos Mussolini e o vice-prefeito Milton Gerevini, do município de Pouso Novo, e Marilson Gotardi, vereador de Progresso. Comunidade de Marcos de Souza. É uma satisfação, então, na tarde de hoje, ter junto a vice-presidente da CCR para tirar algumas dúvidas. Marcos de Souza, 20 de abril de 2020, requerimento 034-02-2022, aprovado em sessão ordinária, dia 20 de abril de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Menópolis Destaque, republicanos, requer a mesa diretora que realize uma reunião pública para tratar das obras de duplicação da BR-386, que se refere à segurança, sinalização, planejamento e demais assuntos de interesse público, convocando a CCR do Viasul para prestar esclarecimentos junto a esta Casa Legislativa. Atenciosamente, a Menópolis Destaque, vereador republicano. Esse requerimento aprovado e enviado no dia 20 de abril do corrente ano. Então, de imediato já, peço para que o vereador proponente dessa reunião pública, a Menópolis Destaque, conduza, junto com a secretária da mesa, Sandra Scherer, os procedimentos dessa reunião pública. Boa tarde a todos, a todas as autoridades já mencionadas. Quero agradecer pela oportunidade de nós podermos, no nosso município, também discutir sobre essa questão do projeto da duplicação. Já tivemos oportunidades, através de reuniões virtuais, inclusive em Porto Alegre também, mas estender de alguma forma também para que a comunidade possa também ter o conhecimento maior de todos os trabalhos da maneira como vem sendo conduzido. Eu gostaria de solicitar como foi elaborado o projeto da duplicação e como foi a participação do nosso município e da região nesse processo de duplicação. Estendo então a CCR falar. Boa tarde a todos. Fala um pouco alto aqui, acho que vai falar sem microfone aqui. Meu nome é Fábio. Primeiramente agradeço o convite e a oportunidade da CCR poder aqui estar presente. Agradeço aí ao presidente da casa, o senhor Ruth ali, pela oportunidade, abriu as portas aqui para nós. Também ao vereador Menópolis, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos demais da comunidade. É muito bom para nós, sendo da concessionária, sendo da CCR, poder estar aqui nesse momento, poder também falar do andamento da obra. Acho que é mais um passo que a gente dá. A gente já vem tratando desde o início da obra com a prefeitura municipal. Também temos um projeto muito importante que foi concebido especialmente para a obra de duplicação, que é o nosso projeto chamado Centro de Atendimento à Comunidade Inteira, que é o CALI. Quem sabe algum de vocês não ouviu falar ainda, eu vou apresentar aqui na sequência. Em relação ao que o vereador acabou pontuando sobre o nosso contrato de concessão, eu vou dar uma palavrinha aqui antes de começar a apresentação aí, no seguinte sentido. O governo federal ele tem uma missão, uma das missões dele é manter a sua malha rodoviária federal e também dispor de recursos para manter essa malha
ou ele toma a decisão de privatizá-la, ou seja, passar um pedaço da malha, uma extensão da malha viária federal para a iniciativa privada. Quando o governo federal toma essa decisão, ele desestatiza a malha daquele trecho. O governo federal elabora, ele contrata uma empresa terceirizada, elabora o programa de concessão. Então, nesse momento, o governo federal ele vai lá e define quais as rodovias, quais a extensão da malha que vai ser leiloada, quais as obras que vão ter naquele pacote de concessão, se vai ser duplicado ou não, se vai ter via marginal, se vai ter ponte, passarela, trevos, tudo que envolve investimento naquela extensão do contrato de concessão. Tendo esse estudo fechado, o governo federal ele aprova os estudos, aprova com o Tribunal de Contas, aprova em toda a esfera federal e leva para conhecimento da população por meio das audiências públicas. Então, nesse momento, o governo federal ele se apropria do estudo que ele contratou e leva para conhecimento da população, para ver se tem algum tipo de demanda extra que não esteja no pacote e que a população entenda que é necessário. Nesse programa aqui, eu não estava na CCR ainda, participei desde o início. De 2 audiências públicas acabaram passando para 7, se não me engano, lá em 2015, 2016. Depois das audiências públicas, o governo federal ele pega todas as contribuições, leva para a empresa terceirizada dele e fecha o pacote. Quando ele fecha o pacote do que vai ser leiloado e disponibiliza para o mercado, que daí é os investidores que vão avaliar o estudo e se apropriar, porque aí, qual que é o modelo da concessão estabelecida aqui, vereador? O governo elaborou um pacote e ele coloca uma tarifa teto, ou seja, ele coloca uma tarifa máxima que ele propõe para aquele negócio. E aí, quando ele dispõe para o mercado, vai as empresas lá, todas elas, os empreendedores, quem tem interesse naquele pacote, estuda as obras, coloca a sua engenharia assim em cima para avaliar o investimento, tudo que está previsto naquele contrato. Tá? Esse contrato tem um contrato de 30 anos, ele tem estabelecido a cada ano todas as obrigações de investimento da nossa concessão. Tá? Então está definido até o 30º ano o que a concessionária tem obrigação de fazer e o que ela tem obrigação anual de entregar. Tá? Nesse momento a CCR conhece o estudo, começa a estudar e vai lá e propõe uma tarifa que é o modelo do leilão. Quem propõe a menor tarifa ganha o negócio. Aí em 2019 a gente propôs a tarifa no leilão, ganhou o leilão, assinou o contrato em janeiro de 2019 e assumiu o contrato aqui em fevereiro de 2019. Então agora a gente está fazendo aí, está no 4º ano de concessão, né? A gente terminou o 3º em fevereiro desse ano e está agora dando andamento no 4º ano de concessão. Então isso é um pouco para toda a população conhecer e quem não conhecia, um pouquinho, uma parcela do processo, assim, como caminha, quando que a CCR toma conhecimento do que o governo previu, de que maneira a gente foi lá, estudou, elaborou o nosso preço, elaborou a nossa tarifa, entrou no leilão, ganhou e aqui estamos há 3 anos e meio. Então, é um contrato novo, recente. Eu vou trazer alguns slides aqui que eu trouxe só para nós iniciar o debate. Desde que a CCR está aqui no Rio Grande do Sul, nesse contrato nós já investimos 800 milhões de reais. Desde que nós entramos em fevereiro de 2019. Isso é um número muito importante para nós. É um número que traz a realidade dos dispêndios que a gente vem implantando e do que a gente vem cumprindo ao longo do contrato de concessão. Então, a gente teve o primeiro ano, que era denominado no contrato de trabalhos iniciais. Melhorar o pavimento, melhorar a sinalização, pintura horizontal, taxinhas, fazer a roçada da vegetação, trocar as placas de sinalização vertical que estavam degradadas, iluminar todos os trechos que existiam postes, existia uma estrutura de iluminação, um poste específico, iluminamos, implantamos as praças, as bases operacionais, passamos por esse primeiro ano. O segundo ano ele já trouxe obras mais importantes, assim, para o trecho da Freeway e para o trecho da BR-101. Então, a gente teve lá na Freeway alteamento de viadutos, teve
alças de acessos, teve obra em Cachoeirinha, Gravataí, Osório, tivemos passarelas no segundo e no terceiro ano, já foram 6 implantadas na 101. E claro, a partir do terceiro ano, que era em fevereiro do ano passado, a nossa obrigação era dar o pontapé inicial na obra da duplicação. Então é claro, e de longe, a obra mais importante que a concessionária tem no pacote da concessão. Tá? Temos aqui nesse contrato a incumbência de fazer uma duplicação de Lajeado até Carazinho, num curto espaço de tempo. A gente está falando aí que o contrato, ele iniciou a duplicação agora, mas vai ser concluído até 2030 em Carazinho. Então nós vamos duplicar até lá, conforme está previsto no nosso programa de exploração da rodovia. E claro, esse terceiro ano, ele trouxe essa obra mais importante aí que tem no nosso contrato de concessão, que é esse primeiro trecho. Estamos aqui, entre Lajeado e Marques de Souza, são 20,3 quilômetros de extensão. O nosso programa de exploração ele prevê 2 anos para implantar essa obra. Tivemos sim um atraso inicial de execução que poderíamos ter iniciado em fevereiro de 2021 e muito em função, ou somente em função da licença ambiental, que as obras de duplicação até o 7º ano do contrato, quem tem a incumbência de licenciar é o governo federal. Então nós ficamos aguardando de fevereiro até 1º de julho para iniciar a obra. E aí, qual é a sequência da duplicação? É para todo mundo ter ciência de como o contrato vai caminhar daqui em diante. Até fevereiro de 2023 seria o nosso passo de 20,3 quilômetros. Depois ele cadencia, ele foge desses 55 quilômetros, que é o trecho de progresso, e passa para o trecho de Fontoura a Soledade. Isso previsto no nosso programa de exploração da rodovia, no nosso contrato. O próximo trecho ele inicia em Fontoura Xavier, vai a Soledade e depois vai até Tiúba. Os próximos 3 anos, iniciando em fevereiro de 2023, 24, 25 e 26, estaremos entre Fontoura Xavier e Tiúba, para depois voltar em Marques a Fontoura, que é o trecho intermediário, e no final, concluindo a duplicação até 2030, de Tiúba a Carazinho. E aí a gente conclui toda a obra de duplicação até o ano de 2030, que são 166 quilômetros de duplicação da rodovia. Esse é um cronograma que a gente tem no nosso contrato, está amarrado com o governo federal, foi levado à audiência pública, teve conhecimento da sociedade, o governo fechou os pacotes, contratou e está dando andamento nele. Alguns aspectos importantes aqui da obra que eu acabo passando agora. Um fato muito notório que tem trazido muita atenção nossa da concessionária é quanto à necessidade das detonações de rocha. A gente pegou um trecho, e o primeiro trecho, muito complicado, de pedra para detonar. E, claro, a população sente isso também, porque acaba tendo 2 ou 3, essa semana acho que são 4 detonações, se a gente conseguir cumprir todas elas até amanhã. É um volume muito importante de material que a gente já teve que detonar para conseguir utilizar a faixa de domínio existente para colocar a duplicação dentro dela, né? Para não precisar gerar ainda mais impacto e mais desapropriação, ou seja, comprar uma área adicional fora do que já é limite da faixa de domínio para executar a obra da duplicação. Então já foram aí 116 detonações, muito volume de pedra, aí são praticamente 25 mil cargas, viagens de caminhão de pedra, é muita pedra mesmo. E aí para a comunidade, só vou dar uma parada no vídeo. Eu quero rodar um vídeo aqui que é da detonação, para todo mundo ver assim, o que é o processo, de que maneira a gente faz. A gente já teve aí 115, 116 detonações, com pouquíssimas intercorrências, assim, muito poucas mesmo, pontual, alguma coisa que aconteceu e que a construtora foi lá e resolveu instantaneamente. Mas é um elemento muito importante para nós aqui da obra. Vou passar um vídeo aqui para vocês. Muito bom.
esse é um elemento muito importante que temos aqui nesse trecho. Nem nós imaginávamos lá quando a CCR elaborou o leilão, elaborou o preço da proposta, né? Que teríamos tamanho impacto de remoção de volume. A gente está muito além o volume de pedra que nós estamos removendo do que a gente previu lá quando a gente entrou no negócio. Porque quando a gente entra no negócio, a gente pega o que o governo federal decidiu, o governo federal definiu quais as obras, o que vai ter, onde vai duplicar, de que forma vai duplicar, e elabora um preço de proposta para entrar ali. E aqui está dando bastante volume a mais. Só quero enfatizar aqui de novo, eu trouxe essa imagem, ela é muito importante para nós. Como a nossa presença hoje aqui, tá, vereador? Esse projeto ele não é previsto no nosso contrato, nós não temos previsão alguma, é recurso alocado da unidade, da nossa concessionária, por entender que a gente tem que estar presente nas comunidades e tem que estar sentindo o que a comunidade está entendendo daquela obra. A obra, claro, ela está prevista no contrato de concessão, a gente está aqui para executá-la, mas não está aqui para executá-la à deveria, sem conversação, sem se aproximar com a prefeitura, sem fazer as reuniões mensais que a gente faz com a prefeitura, sem ter esse debate e essa proximidade, ou ligar no meu telefone ou no telefone de qualquer um da nossa empresa para poder tirar dúvida da obra. E entendemos por bem lá no início como era o projeto mais importante do nosso contrato de concessão, de ter essa necessidade e proximidade de entender o que a comunidade está entendendo da obra. Então o CARI, ele é uma ferramenta que aproximou nós, de vocês, de todos. Quem não conhece o CARI ainda, pode fazer contato conosco, comigo ou com o próprio CARI. Depois eu deixo o telefone celular, dá para marcar agenda por WhatsApp, dá para tirar dúvida por WhatsApp, sem problema nenhum. Nós temos aqui já realizados em torno de 600 atendimentos, desde que a obra começou. Tá? Para isso eu tenho 2 profissionais aqui. Um primeiro que é o Felipe Rosenbach, está lá fora. Felipe Rosenbach foi o primeiro engenheiro atuante do CARI. Ele ficou um tempo no CARI e aí ele teve uma promoção, está trabalhando na obra da duplicação, hoje ele é supervisor de obra do contrato. E nós tivemos a entrada do Felipe, também Felipe, era uma necessidade nossa de manter o nome. Brincadeiras à parte, mas o Felipe é de Lajeado, formado na Univates e está aí conosco também desde abril desse ano, está na frente desse projeto atendendo todo mundo que quiser ser atendido ou tirar alguma dúvida da obra. Tá? Por onde a obra vai passar, que lado duplica, como é que fica o meu acesso, a estrada está esburacada, Caio, o que eu faço para melhorar essa via? Para quem ele reclama, ele vai lá na coordenação da obra e vai dizer, tem uma comunidade lá que reclamou porque está assim, o cara lá reclamou porque o acesso está mal. Ou quando é que vai ocupar a frente? Está acontecendo muito em Lajeado agora, porque a obra evoluiu para lá. Em Lajeado a gente tem muita empresa na testada da rodovia. Então a gente está combinando com cada empresário, hoje eu faço essa metade, semana que vem eu vou fazer a outra metade, para não impedir o acesso de ninguém. Então o CARI tem sido uma ferramenta muito importante. E aqui eu trago algumas fotos só da obra. Quer falar, Fred? Combinando justamente com o que tu já vinhas falando, né? Após essa apresentação que foi feita no dia 15 de janeiro de 2021, para nós de forma virtual, né? Então, nessa construção no momento que o projeto foi apresentado, nós já identificamos algumas situações que não estariam de acordo, né? Inclusive o trio de acesso aqui era uma situação, onde é que agora se adaptou a essas passagens por baixo da ponte, tem a situação dos municípios vizinhos, Travesseiro, todos que vêm para cá, ali também houve uma adequação. Por isso que eu perguntei na questão da elaboração do projeto e o quanto que havia sido a participação do município na construção do projeto e agora, depois dele ser apresentado para nós. Isso não é fato só que acontece conosco, outros municípios que vai acontecer também, passa de uma administração para outra, né? Então, no momento que prefeito e vice assumiram, esses vereadores assumiram, tivemos essa situação imposta para nós. E imediatamente, em nenhum momento, a intenção é de atrapalhar, de prejudicar, é sempre de construir e de participar, de tornar isso menos prejudicial, vamos dizer assim, em alguns momentos.
Então, tem que agradecer, com certeza, alguns desses atendimentos do cara foram indicações suas. Sim, passaram por mim, e também porque eu estou mais próximo dessa comunidade, né, que passou de Cada Flor, Linha Peral, né? Então, essas pessoas me procuraram bastante questões de acesso, muitas vezes pela obra ter passado naquele trecho que perdiam, enfim, passadas as chuvas também. Então, aqui na Cada Flor teve situações assim diversas, né? Mas lá no começo, nós protocolamos em fevereiro, junto à empresa da CCR, algumas demandas. Nós temos, poderia ler, enfim, ou algumas situações que não foram contempladas ainda. Se elas vão ser ou não. Será uma pergunta que eu faço. Se quiser, eu posso até ler o que foi protocolado na época. Se eu puder só comentar o seguinte, e aí, quem sabe, o que eu falar, o que faltar, pode complementar. O que é importante nesse processo, tá? O nosso contrato, ele contempla uma duplicação, tá lá. Então, além da duplicação, que são lá 20 km,3 de obra de duplicação desse trecho, tem lá passarela, temos 4 nesse trecho, já com os locais definidos, temos via marginal, pavimentada, não aqui, mas no trecho de lajeado tem, estamos lá executando. Temos 4 trevos na região de lajeado também, com 4 travessias, em função da alta urbanização, o contrato prevê fazer 4 travessias lá. Temos essa obrigação como parte contratual, e muito disso também vem dos anseios que a comunidade acaba trazendo. Então, lá em janeiro, quando a gente apresentou o projeto, a prefeitura já desde o início disse: olha, tem a situação do município aqui do Travesseiro, que vai descer por esse lado aqui, nessa avenida principal, vai chegar no entroncamento e ele vai pegar em direção ao norte. Como ele retorna em direção a Porto Alegre? É um problema mesmo, porque o nosso contrato ele definiu que a duplicação vai até ali, até a ponta do Tigrinho. Tá. E aí, como é que fica essa comunidade, como é que fica esse município? Nessas agências que a gente faz com a prefeitura e com o próprio vereador, tendo trazido essa demanda, o que a gente pôde, em comum consenso com a agência reguladora, muito em função de que qualquer tipo de adequação grandiosa de projeto, ela leva muito mais tempo, muito mais demorado para incorporar um trecho a mais, para duplicar um trecho a mais agora, de um ano para o outro. A alça de acesso que estava saindo da frente do posto integrando, a gente está deslocando ela um pouco mais para frente. Então, quem sai de Travesseiro, ele já consegue acessar a alça de saída para o norte alinhado, porque atualmente ele tem que pegar a esquerda e ir lá no posto para ir pegar para o norte. Ele já vai sair alinhado à rodovia. E também, a questão embaixo da ponte do Tigrinho, ela não tinha altura livre, disponível, para os caminhões com altura até 4,5 metros poder passar por baixo dela. Então, isso é um elemento que ainda não foi executado, mas já está acordado entre concessionária, agência reguladora e prefeitura, que faremos. Ou seja, todo morador que vem de Travesseiro ou que vem dessa região de Marques e queira ir em direção a Porto Alegre, ele vai continuar passando pela ponte do Tigrinho, agora com uma altura disponível para passar caminhão de carga, com 4,5 metros, vai ter defensas de proteção para ninguém sentir alguma insegurança próximo ao rio, e aí retorna para o outro sentido e vai embora. Outras demandas que a gente também teve e acabou executando. A nossa via local, a via local existente, que era de vocês, que era da prefeitura, que saía do posto do lado sul em direção ao parque de máquinas, no nosso projeto ela acabou também prevendo só ir até o parque de máquinas, ou seja, todas as vias que são em terra, que são em material primário, local, a concessionária tem que pôr obrigação porque eu estou duplicando, estou colocando a duplicação em cima dessa via local, era uma via que já era existente, então nós temos que fazer o deslocamento dela dentro da faixa de domínio para não deixar ninguém gravado, deixar ninguém sem acesso, deixar ninguém sem mobilidade. No início, essa via local ia só para o parque de máquinas também. Aí, a prefeitura também pontuou em relação a isso, em reuniões que a gente teve, no sentido de,
vamos estender ela até o acesso do interior, quem vem do interior de Marques e também se conecta por Forquetinha. Tá bom, não tem problema, vamos para a agência deu ok, implantamos uma extensão de via local a mais. Gostaria de interromper o senhor na sua fala, porque o senhor está colocando esse Alto Tigrinho, está de parabéns com isso, porque ambos já, a gente estava tratando, eu estou na política como desde de 96, né? Sim. Então, desde o início a gente já estava tratando isso, abrir a lateral. Se não se tivesse feito, agora nós ia ver eles, acessar. Mas como o senhor se colocar à disposição, o senhor citou, como eu não discutiu, né? E então, Alto Tigrinho e principalmente também adultos que vem desse caso, todo mundo dá de parabéns com isso. De repente, pela lateral, agora uma coisa feita, se melhorar a estrada. Isso, nesse sentido. Isso, obrigado. É isso. Quando a gente viu essa demanda, é uma demanda que assim, não estava no nosso projeto, não estava, mas como foi levado para a agência, de que, principalmente, o prefeito comentou, porque tinha estar ligado ao Hospital de Marques. Pô, isso é uma informação muito importante. Assim, se porque tinha estar ligado ao Hospital de Marques, e aquela via ali é uma ligação importante, para nós é tanto quanto importante conseguir esse caminho local e que ele chegue mais rápido aqui no centro da cidade, do que ele adentre na rodovia e faça o retorno, que é 2 ou 3 quilômetros na frente, tem um retorno para 23 quilômetros por baixo, lá de Forquetinha. Para cá é 6 quilômetros. Então a gente foi lá e executou essa melhoria. Outra discussão, vereador. Então falamos aqui de dois: rebaixamento embaixo do Tigrinho, falamos da extensão do parque de máquinas até o acesso do interior. Temos ainda para complementar, para ficar, digamos assim, no nosso entendimento melhor para todo mundo, tá? A primeira ponte, que é a do Marques de Souza 1, ela traz todo esse movimento para dentro da cidade, traz do lado sul, traz de quem vem do interior. Ela hoje está conectada naquela via municipal que tem uma rampa muito inclinada, para caminhando subir e acessar o centro por ali. Ou tem uma esquina 90 graus ali no açougue, ali na esquina. Nós vamos executar uma via local dentro da faixa de domínio atrás dessas moradias. Ou seja, quem vier pelo interior vai conseguir, dentro da faixa de domínio, nós vamos construir uma via local ali, para chegar no posto de combustível e chegar no centro da cidade pela avenida principal também. Tá? Então esse é um outro ponto que a gente melhorou. Uma outra demanda também que foi trazida, e aí teve muito envolvimento do vice-prefeito também, no sentido lá da Picada Flor. Fizemos a ponte nova da Picada Flor, vamos fazer o alargamento da antiga, agora da velha, mas embaixo da ponte da Picada Flor sempre tem passagem com maquinária agrícola. Tá? A gente executou a obra nova, duplicada, tivemos uma visita em campo com o vice-prefeito, junto com o secretário de obras e a nossa equipe de engenharia presente, para deixar embaixo daquela ponte lá também a altura livre para o maquinário agrícola cruzar por baixo. Porque senão o maquinário agrícola que está do lado norte, ele tem que entrar na rodovia, vir aqui para adiante para pegar o retorno para retornar. Então, isso gera um perigo para nós na estrada e um perigo para todo mundo, para nossas famílias, para quem está transitando ali. Então, também contemplamos isso, já executamos esse detalhe de obra lá. Tá? Acho que era esse. Tem um outro assunto lá no início, que quem sabe o vereador vai pontuar, que eu também já vou falar, que é o retorno da linha do Veral. Tá. Esse é um elemento, um novo retorno para a linha do Veral. Bom, o projeto da duplicação, que está no contrato, ele prevê retornos operacionais, retornos em nível, que chama. O usuário está vindo do lado da rodovia e vai retornar. Obviamente, uma duplicação, ninguém está aqui, e assim, bem claramente, ninguém está aqui para dizer que uma duplicação não vai fazer transtorno. Isso é mentira quem fala isso. Vai trazer transtorno. Não tem como não trazer. O morador que mora ali naquela testada, mora naquele lugar há 40, 50 anos, ele mora ali, ele está acostumado a entrar e sair, e ele vai para a esquerda e vai para a direita do jeito que quiser. Eu que
coloco no lugar de quem está morando ali naquela... Não estou morando ali, mas eu sei o que a pessoa vive, que mora ali na beira da rodovia, ou tem seu sítio que vem no final de semana, ou tem uma plantação que vem a cada 2 vezes por semana, ou planta eucalipto e vem uma vez por cada meio ano. Está ali, no atestado da rodovia, tem um acesso à sua propriedade. A rodovia duplicou. E aí? O que eu faço? Para onde eu vou? Que caminho eu sigo? No contrato de concessão, previu 2 retornos para serem implantados, já com quilometragem definida, para implantar onde? Onde o governo federal viu que ia ter mais movimentação, onde o retorno está, onde tem mais movimento, mais fluxo de carro, mais fluxo de caminhão. Então, se nós imaginar que um retorno, nós temos 2 retornos aqui desses 20 quilômetros, tá? E imaginar que não é em 20, é do 338 para o 325. Então, nós temos aí 13 quilômetros, temos 2. Que está no contrato de concessão, está sendo executado conforme o contrato. Trecho de lajeado não dá para contar, porque assim, não é que não dá para contar, o trecho de lajeado tem vias marginais e tem 4 trechos, tá? Estamos executando conforme está previsto no contrato também. O retorno em nível ficou passando um pouquinho o município de Forquetinha, ou seja, o que acontece com Forquetinha? Todo mundo de lajeado que vem a Forquetinha, ele vai passar um pouco do acesso atual, vai passar 800 metros do acesso atual, passa, fica na esquerda, retorna e pega a direita e vai entrar na cidade. Então ele está 800 metros, 1 quilômetro para frente e retorna e entra na cidade. Se ele quiser vir para Marques, ou ele faz esse caminho em estrada de terra por dentro, que é os 6 quilômetros citado pelo vereador, ou ele tem que ir em direção a Lajeado, no primeiro viaduto que tem acesso ao bairro Conventos, retornar por cima do viaduto e vir embora. Então ali é um local que o governo federal definiu que o retorno teria sentido, porque é acesso ao município e ele está próximo de quem está se movimentando muito. O retorno de Marques ficou um pouco depois da cidade. Está no 325, está no 330, 330 e 500. Ou seja, todo mundo que vem do interior e não acessou a cidade, no acesso principal e não quer, ou não conhece o acesso por baixo da ponte do Várzea do Marques de Souza 1, mas duplicou, não acesso mais o acesso principal, passei. Tá? 2, 3 quilômetros na frente tem um retorno, volta. Esse é se dá para chamar de inconveniente, né? Mas esse é um inconveniente que a duplicação acaba trazendo. Ou seja, o morador está ali na testada hoje, ele pode pegar a direita, pode pegar a esquerda, pode ir para onde bem entender, duplicou e eu preciso fazer os retornos agora de maneira adequada. O que isso traz? Traz muito mais segurança. Nós estamos poupando vidas. Estou pensando como cidadão, não estou pensando como engenheiro da CICER. Quando eu coloco todo mundo a andar de forma adequada, e a gente chama de um dispositivo adequado, dimensionado tecnicamente, ele tem muito menos chance de sofrer um acidente, tem muito menos chance de sofrer uma colisão lateral, uma colisão frontal, um acidente grave, um óbito, uma perda de um ente querido. Eu estou canalizando o tráfego para uma situação confortável, dentro das normas técnicas. A prefeitura trouxe, o vereador trouxe nessa demanda, essa necessidade de que a linha do Peral precisaria sim de um novo retorno em nível, tá? Nós analisamos o pleito, mandamos para a agência reguladora e a agência reguladora, em comum consenso pela técnica, não se justificaria ter mais um investimento desse montante ali. Tá? E respondemos essa carta, respondemos essa demanda para a prefeitura, elaboramos a resposta técnica, montamos na resposta o embasamento de que, assim, vou imaginar o seguinte, quando o governo federal ele duplica uma estrada, ele também pensa no que tem ao redor. Ele não pensa, eu vou duplicar essa estrada e vou resolver todos os problemas. Inexecutível, não tem como resolver todos os problemas da comunidade ou das pessoas que estão ali há anos com a duplicação. Não vai. Somente com a duplicação. Como se resolve? Se resolve pensando em onde eu tenho mais problema. Tá, então aqui eu tenho uma região conturbada, está dando acidente, está dando óbito, bom, um trevo. Aqui está dando atropelamento, está dando óbito, uma passarela. Aqui
tem uma via local necessária porque é muito urbanizado, tem via marginal, tá bom? O que não teve ainda? Aí nós, com um consenso aqui com a prefeitura, falta estender uma via local, tem que rebaixar o tigrinho, ainda assim a gente se ajusta, mas o que eu quero dizer? Quando o governo federal pensa em duplicação, ele não pensa que aquela duplicação vai resolver a vida de todo mundo, por quê? Porque ele pensa nas vias que estão paralelas, eles pensam, tem a estrada que vem de Forquetinha por dentro, tem a linha do Peral, que tem uma baita de uma rua aqui municipal, que sai lá em Forquetinha. Então, assim, do lado norte, quem vem para o lado norte, todos os acessos estão sendo mantidos, todos eles estão sendo mantidos. Então, quem vem para o lado norte, está todo mundo mantido. Quem vai para Lajeado tem que andar um pouco mais? Tem casos que sim. Tem que sair da linha do Peral, ou cruzar por baixo da ponte da Picada Flor, ou ir fazer o retorno no 330, voltar a Lajeado, ou ir por dentro da linha do Peral, sair lá na estrada, lá em Forquetinha, e pegar o retorno, que é 800 metros depois. Então, assim, tem meios, tá? Deu mais distância para alguns? Deu. Não tem como resolver, literalmente. Ter a mesma distância que era antes para todo mundo, tá? E nesse caso, o vereador, assim, foi avaliado, foi visto as condições de justificativa técnica, ou seja, tem um movimento que é um polo gerador de tráfego, tem um movimento que tem necessidade porque vai causar algum tipo de acidente, algum tipo de situação, se avaliou que não, tá? Não quer dizer, vereador, e aqui, Simone, não quer dizer que o pleito não pode continuar e adiante. Endereça Brasília, tem revisão do contrato que a cada 5 anos, o nosso contrato, isso é importante para mim, para o vereador e para todo mundo entender aqui. Assim, isso é uma coisa bem legal dos novos contratos de concessão, tá? Bem legal, que eu digo, legal para as comunidades e para as prefeituras, desde que tenha total embasamento técnico. O contrato, a cada 5 anos, ele passa por uma revisão. E essas revisões, elas vão ter presença na comunidade, vão ter audiência pública, vai ter fóruns. Para que serve? O governo federal vai lá e assina com a CCR um contrato em 2019 e ele vale até 2049. Tá bom, 30 anos. Se aquilo ali for estático, não dá para mexer nada nele, pode ser que eu tenha fazendo uma obra no elefante branco, que não vai atender nada para ninguém, ou colocando uma passarela onde nem precisa, ou fazendo um trevo que, por exemplo, eu tenho um trevo para executar no contrato, daqui a 15 anos, no ano 13 do nosso contrato. Lá no ano 13, o governo colocou um trevo ali. Tá bom, mas no ano 13 não se urbanizou como deveria, a cidade não cresceu para aquele lado, não tem esse. Bom, então existe a revisão do penal para dizer, a prefeitura lá de Carazinho pega um outro trevo. Tem um trevo lá que ninguém está ocupando, assim, tem um elefante no contrato que não precisa. Então, a Carazinho está pedindo um trevo. Tem justificativa técnica para aquele trevo? Tem demanda, está dando acidente, está dando retenção, se criou um distrito industrial novo na cidade, e aí esse contrato a cada 5 anos ele pode passar por revisão, tá? Fevereiro de 2024 nós vamos estar completando 5 anos. Então, assim, se a comunidade entende que não estou satisfeita, não está atendendo, eu preciso de um retorno a mais, a comunidade está reclamando demais, não tem, é muito movimento, desde que justificado tecnicamente, a quantidade de movimentos, a quantidade da comunidade cresceu desordenadamente de uma maneira diferente do que era inicialmente, acho que a NTT está livre para esse debate. Aproveitando um outro item que faltou, então vamos dizer assim, aquele ponto do retorno, então, nesse momento nós não vamos ser contemplados, já tivemos então esse retorno, essa resposta, vamos dizer assim, do retorno. Promover alguma via lateral, aquele pessoal que mora do lado sul, esse é o que vai ter mais dificuldade, a região é bastante montanhosa, ela para agricultura não serve, mas são uma concentração considerável de moradias de pessoas que vão diariamente e dependem bastante de Lajeado, a questão do trabalho, e voltam diariamente. Então, e elas vão ter um impacto no seu bolso significativo, né? Porque elas vão ter que vir até esse retorno aqui nas várzeas para poder acessar a sua residência, sua moradia. Então,
O município também, em algum item, pede a autorização para promover melhorias. Inclusive, nesses acessos que não precisa ser asfaltado, contanto que seja apenas uma passagem que possa, pelo menos, retornar para as suas casas, né? Então, enfim, ali também tem essa situação. Há uma facilidade, uma maneira do município poder executar esse tipo de obra, uma via lateral, fazer uma melhoria dentro da faixa de domínio? Tá. Esse é um elemento bem importante, tá? Primeiro, essa via nova do lado sul seria uma nova daí. Ou é uma rua existente? É do 3. É uma rua nova. É uma rua nova. Não, ali vai ser. Onde é que é o retorno? Onde é que é esse retorno? Lá embaixo. A parte nova é no lado norte. Praticamente totalmente. E depois. Lá em cima de Forquetinha, lá no 338. Isso. A parte nova é toda do lado norte. Isso. Eu digo lá do norte, do lado sul, perdão. Aqui já existe, né? Tá. E essa passagem ali, assim, esses moradores, então, para ter uma ligação, quando eles forem fazer aquele retorno lá próximo de Forquetinha ali, eles fazem o retorno e não dali promover uma via lateral para eles. Tá. Fazendo aquela ligação. Entendi. É um pleito novo, né, vereador? É uma alternativa Não, em cima do que não se conseguiu o retorno. Não, assim, estamos abertos ao debate técnico. Eu só disse que é um pleito novo porque eu não tinha pensado nessa estratégia ainda. O que eu estou imaginando é que tem alguns moradores do lado sul que ficam 1 quilômetro ou 2 quilômetros depois do retorno de Forquetinha, que tem que ir lá no 330 retornar para acessar sua casa. Uma maneira seria fazer o retorno, acessar a Forquetinha, entrar em Forquetinha para ter um acesso numa secundária que levasse até lá. Não está no nosso contrato, tá? Mas a gente está aberto ao debate técnico. Tanto que tanto o vice-prefeito, já o prefeito, inclusive, trouxeram uma outra demanda da Picada Flor, que é linkado lá do norte, a passagem embaixo da ponte da Picada Flor até o centro comunitário, até a comunidade. Também. Eu estive presente. Isso, teve junto. Sim, teve junto. Podemos levar, assim, uma maneira, tá? Uma maneira que, digamos assim, seria bem tranquila de conseguir o caminho junto à agência reguladora. Primeiro, no nosso contrato veio cadastradas vias marginais que são de nossa responsabilidade, tá? Então eu tenho lá 52 km de marginal da 101 e tenho 18 ou 19 km aqui na BR-386, que eu sou responsável por manter, conservar, executar pavimento, pintura, sinalização, vias pavimentadas. As vias locais, elas não estão na incumbência da concessionária, tá? Não estão. Eu estou executando via local, e para todo mundo ter o pleno conhecimento, eu estou executando via local, onde literalmente a duplicação está pesando em cima e eu preciso deslocar ela. Não é uma via nova. Ah, tem a extensão do parque de máquinas até a Forquetinha? Tem. Mas não tenho assim, eu não tenho compromisso contratual que vai fazer 2 km de uma marginal. Não consigo. Não tenho orçamento, não está no meu plano, não consigo fazer. A prefeitura pode, não tem problema. Tá? Tem algumas prefeituras que estão mandando um projeto de via marginal para nós. Bom Retiro do Sul é um exemplo. Bom Retiro do Sul tem um distrito industrial que está se desenvolvendo bem atestado pela rodovia. Eu não tenho via marginal no contrato e ele está prevendo ele executar um recurso da prefeitura. Tá? Vamos fazer um encaminhamento disso, minha sugestão. Encaminhe um documento para nós, da concessionária, falando dessa intenção, ou uma planta, de onde seriam esses locais, e a gente marca uma primeira reunião técnica para debater. Tem espaço na faixa de domínio? Tem. Tem uma drenagem que é complicada, tem um custo que a obra seria muito alto, para apoiá-los tecnicamente, no sentido de que, para fazer uma prévia, para alinhar tecnicamente, antes de nós correr lá na agência reguladora e dizer, agência, eu aqui, enquanto CCE, enquanto esse contrato, eu não aprovei na agência, nós não aprovamos na agência, nenhuma via ainda em material primário, em estrada de chão. Então eu preciso sentir também daí entender o que ela entende que a prefeitura pode fazer uma via em estrada de terra na faixa de domínio? Pode, tá bom, pode. Estrada de terra, a manutenção é dela, vai ficar com ela. Pode, não tem problema. Só tem que aceitar isso, ajustar, tecnicamente montar, e estou
disponível para nós poder marcar a agenda. Chegar a entender como os elementos, a gente pode entender que é caminho de serviço, a gente pode entender que é para maquinária agrícola, a gente pode levar o conceito de que tem muito maquinário que está transitando na rodovia e com essas estradas locais a gente tira o maquinário agrícola de cima da pista, vai trazer mais segurança, e depois lá na frente, depois de montar o embasamento técnico, a agência define se o contrato de concessão paga ou a prefeitura faz. Assim, ou a prefeitura faz, não, ela vai dizer o seguinte, olha, não, eu não vou onerar o usuário da rodovia para fazer essa via local. Isso é também importante a população conhecer, tá? Eu tenho dito isso muito nas conversas que a gente vem tendo. A obra da duplicação, tudo que está previsto nesses 30 anos de contrato de concessão, está na tarifa do pedágio. Tá? Está na tarifa do pedágio. Não quer dizer que eu vou terminar 20 quilômetros aqui da duplicação que o pedágio vai aumentar. Não vai. Já está na tarifa do pedágio toda a duplicação, é carazinho. Já está os 30 anos de obra. Então, o nosso contrato ele é regulado somente pelo IPCA. Então, nós temos um índice que reequilibra ele todo ano e ajusta o valor da tarifa. Então, quando eu tenho uma obra nova, e essa obra nova não está no contrato, a NTT precisa analisar, a diretoria da NTT precisa aprovar, precisa ajustar a nossa tarifa para que eu tenha um compromisso de executar essa obra. Nós temos um problema aqui na entrada da 25 de julho, que são os moradores que estão, hoje eles estão conseguindo acessar, mas quando depois tiver fechado os acessos, daí eles vão ter que fazer o retorno. Onde tinham acesso há muitos anos e foi fechado. Então, tu deve estar sabendo, Fábio, da onde eu estou falando. Né? Sei. Até porque a Simone não está. Tem os dois lados, né? E daí também tem os moradores que vão ficar sem, tipo, eles vão ter que ir lá para fazer o retorno. Assim, então, se pudesse ficar dentro da faixa de domínio, se tivesse como também pensar para uma estrada adicional para esses moradores que não seriam muito Ó, vereadora, vamos pensar o seguinte, ó. Nesse local existia, sim, uma via local de terra que o morador ou acessava, vindo de Lajeado para Marques, ele acessava antes das casas, das moradias, e também poderia acessar pela 25 de julho. Tá? Ele vinha pela 25 de julho, pegava a esquerda dentro da faixa de domínio e ia até a sua moradia. Duplicou. Tá? Duplicou. No nosso contrato tem a previsão de melhoria daquele acesso, ou seja, se vocês olharem hoje, nós além da duplicação, tem uma faixa auxiliar para desacelerar e tem uma para acelerar, porque no nosso contrato de engenharia contratual é melhoria de acesso. Tá? Tem uma previsão do nosso PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia, que é uma melhoria de acesso, então a gente teve que construir aquela faixa para desacelerar e uma para acelerar. Com isso, totalmente contra a lei eu botar o morador ter a possibilidade de ele acessar na contramão em cima da via local, porque eu vou ter morador entrando na 25 de julho numa outra velocidade que ele entrava antes. Ele não tinha faixa para desacelerar, ele andava na pista simples, chegava na frente da 25 de julho e entrava. Agora ele está duplicado, ele está em mais velocidade, vai estar em 80 na BR, vai diminuir para 40 nessa faixa e vai entrar na cidade. Então, o que contemplou? Manter aquele acesso às moradias ali atrás. Então, lá vai ser mantido. Aquele acesso que está lá hoje, que a comunidade está acessando lá hoje, vai ser mantido. Não direto a 25. O que acontece? Vai ter que deslocar um pouquinho mais? Vai, mas é mais seguro. Ele tem entrada e saída no lugar que está aberto. E tem a via local que nós deslocamos ela e executamos ela. O que eu não posso fazer? Assim, literalmente, eu não posso colocar uma situação de perigo para o morador aqui local. Não posso. Assim, nós podemos fazer com que a Câmara manda isso para nós. A Câmara pode mandar um ofício, falar dessa situação, falar da comunidade. Nós levamos para a agência vai levar para a Polícia Rodoviária Federal e vai analisar assim. Não está contemplado abrir aquele local ali, porque tem um acesso atrás. É aquela questão de que vai ter que essa estrada que sai ali no asfalto, a entrada lá, e logo entra à esquerda,
não é tão perigoso de sair daqui de volta para lá para entrar na faixa. Porque aqui entrava direto ali na quebrada, ali não tinha nada, só que vem de lá para cá entra ali. Não tem nada a ver com a coisa, isso é só botar um chão, uma carga de pedra, lá está resolvido. Porque nós saímos para lá, nós não e lá embaixo fazer a volta. É uma carga de pedra, isso foi mal planejado, mal feito. Era só questão de querer fazer. Não tem nada a ver, não é perigoso, não é tão perigoso que entrar lá na asfalto. Pessoal, eu acho que é uma coisa muito mais grave. Eu vou pedir um pouquinho assim. Esse 1970 e pouco foi feito de carroça para não atravessar asfalto. E sempre estava perto dessa rua ali, foi até das estradas. Pessoal, agora vamos fechar uma entradinha ali, 3 carros ali. Eu vou pedir assim, o pessoal que aqui, nós temos uma reunião, nós temos uma pauta assim. Mas é uma falta eu vou pedir então para ter isso ali, falta de um capricho. Que continue aqui, a gente vai passar a palavra para os vereadores no questionamento. Nós temos 1 hora ainda, a reunião está pautada para terminar às 17 horas, então temos 1 hora. Então, pessoal que tiver qualquer questionamento, conversa, a secretária Giovana está aí, anote os questionamentos, nós vamos passar depois através dos vereadores, para a gente manter a pauta pré-definida junto, que foi logo no objeto dessa reunião. Então nós vamos focar. Então peço a colaboração de todos para que a gente mantenha a linha aqui. Então, só para finalizar esse assunto, vereador, encaminha o pedido pela Câmara, encaminha o pedido, acho que assim, não dá para descartar. Nós assim, não estou nada contrário à comunidade, não estou aqui para ser contrário a ninguém, eu estou aqui para fazer o melhor, estou aqui para executar com segurança. Assim, tem outras soluções, quando vê a Câmara tem alguma solução, ou alguma outra via paralela para fazer um binário de uma quadra, pode ser que tenha alguma solução. Isso é só. É fácil, até que a gente tem um acidente, tem um óbito e a quem responde por isso. Não, mas o caminho é o pedido tecnicamente. Não pode ser responsável por nada, se dá uma acidente, tem um compromisso que paga. Encaminha o pedido. Estaria. Com licença. Assim como tem essa situação dessa rua ali, que precisa ser então elaborada, outro projeto, enfim. Assim como também aquela situação nova que eu trouxe lá do Peral, quem sabe de promover uma via lateral para aqueles moradores. São situações muitas vezes que as pessoas se deparam com a obra acontecendo quando aí elas percebem esse impacto e daí ela vai correr e buscar pela solução. Inclusive hoje também a gente já estava de olho, mas também apareceu mais uma situação dessa via lateral que vai ser feita desde o retorno, esse primeiro, até o 332. Ali ela finaliza. Mas, na sequência, nós já temos aquela agroindústria e tem, se não me engano, são 25 propriedades até o quilômetro 333. Que é um ponto, para nós que conhecemos ela como curva da morte, porque ali uma sequência de acidentes, fatalidades. E o trajeto em si, ele se torna, eu não entendo de engenharia, mas para mim, pelo traçado novo das curvas por fora, ele se torna mais perigoso. E aqueles acessos, e nem eu concordo em acessar diretamente naquele ponto, não tem mais condição. Então, ali também precisa promover uma rua lateral para que essas pessoas consigam, num ponto mais seguro, acessar a rodovia. E daí, nesse quilômetro 333, o morador do lado norte, lá no começo foi notificado que seria, o aterro poderia encostar, inclusive, próximo à sua casa. E isso nem veio acontecer, agora a duplicação é do lado sul. Houve uma alteração durante esse projeto, ou desde o começo sempre foi assim? Quem sabe quem foi notificado não soube se expressar corretamente? Enfim, alguma coisa ali não... Assim, o que dá para comentar nesse caso? Aconteceu vários já. Nós temos uma empresa terceirizada com um trabalho específico e técnico para visitar todos os lindeiros da Testar. Se você vai ser impactado ou não, se está ocupando uma ocupação irregular,
ou vai ser desapropriado, não importa. Essa empresa ela vai lá, diz, ó, o senhor está dentro da faixa de domínio, está fazendo uma ocupação irregular. Precisamos conversar para ver que quando o senhor desmobilizam, de tudo, garagem, uma horta, já encontramos de tudo, mano. Um jardim de flor, um galinheiro, tem de tudo, tá? Então a gente visita todos. Pode ter acontecido de dizer que é necessário da obra da duplicação. Não mudou o traçado, não mudou o projeto, nós estamos com o mesmo projeto desde o início, não tem rota alternativa, não tem nada. Então, é algum mal entendido, alguma conversa de... O que eu fico, assim, e preciso falar de novo quando tem esse tipo de situação, chama o cara. Chama o nosso centro de atendimento da comunidade inteira, ele vai baixar lá no morador, vai abrir o projeto e vai mostrar para ele. Está aqui, é isso aqui que eu tenho aprovado, está aqui meu projeto na mão, já tira essa ansiedade na hora e o assunto não prospera. Tá? Para evitar qualquer... A gente vive muito isso no canteiro de obra. A gente está aí com 600 profissionais trabalhando no canteiro e não tem como evitar que qualquer trabalhador nosso converse com um morador lindeiro. É quando vê o nosso trabalhador falou uma situação que não é, ou está distorcido, o morador fez uma leitura diferente do que ele quis falar. Então, busque sempre os canais oficiais nossos. O CALI, o 0800, o meu contato, o CALI. Por acaso que passava fazendo a notificação, eu encontrei num vizinho, casualmente estava presente e questionei algumas coisas e ele não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo ou de como é que seria, ele só estava pegando as assinaturas do chamar o cara. E ainda assim, nessa questão dos acessos, por mais que seja repetitivo, né, é o que a maior demanda que chega para nós, dos acessos. Todos têm medo que o acesso vá fechar. E, inclusive, então, naquele ponto do 333, se ele não vai ser fechado, qual é a alternativa para esse pessoal? Não quero analisar aqui cada caso individual, quero pensar no coletivo. E ali são vários, né? Qual é a solução para isso? Se não for fechado, o que vai acontecer com eles? Por enquanto o acesso continua aberto, a concessionária tem um programa que ao longo dos 15 anos iniciais do contrato, nós precisamos levar ao conhecimento de cada proprietário particular que ele é responsável pela regularização do seu acesso. Não quer dizer que todo mundo vai regularizar no que vem, ou no outro ano, ou no outro ano. A gente tem todas as tratativas com o CARI, inclusive, e com a nossa área de faixa de domínio, para fazer com que levar conhecimento dos proprietários de cada acesso o que ele precisa fazer para regularizar. Tá? Isso é um elemento muito importante. No primeiro e no segundo ano gerou muita discussão em relação a isso. O que tem que deixar bem claro sempre para todos se o acesso é particular, ele é literalmente para aquele morador, para aquela matrícula do imóvel, não atende comunidade, que daí é uma via municipal, ele é de responsabilidade do proprietário particular. A concessionária não tem nenhuma obra para executar naquele local. Zero. Tem arrumar avião para passar por cima? Não tem obra para executar ali. Nós precisamos sentar com o proprietário, mostrar para ele tecnicamente o que ele precisa fazer para encaminhar. Muitas vezes é muito simples, muito simples. A gente tem hoje desde 2021, desde abril de 2021, o DENIT emitiu uma resolução que permite a regularização de acesso com muito mais facilidade. Acesso que tem um volume de tráfego baixo, ele tem uma necessidade pouquíssima de regularização. A linha contínua da pintura horizontal ela vai passar a ser tracejada, precisa ter uma placa de saída de pare ou de sentido obrigatório. Assim, é muito pequeno Até porque nós não temos nem registro de acidentes. Sim. De acessos. Sim. Não tem nenhuma estimativa. Até então. Mas é tranquilo de fazer. Assim, quando vai e notifica, essa palavra notificação, ela gerou muito transtorno para nós. Até o segundo ano, que era 24 meses, como obrigação contratual de notificar. Agora que a gente está fazendo reuniões diárias com um lindeiro, com um empreendedor, era só isso. Assim, tira a ansiedade do pessoal. Claro, eu estou ali 80 anos, 100 anos, era do meu pai, do meu avô,
mas legalmente ele não é regular. Eu preciso adequar ele, eu preciso levar o conhecimento da agência que aquele acesso existe, e aí o morador vai ter ele vai com a portaria do Diário Oficial da União, vai sair lá no nome do vereador Amenópolis, acesso do quilômetro tal, está autorizado pela NTT, pela agência, desde que adeque a pintura horizontal, uma placa, pelo menos básico. Veja que se tem uma ideia, qual seria o custo para legalizar? Não, assim, qual seria o custo? Assim, depende de uma série de fatores, tá, vereador? Tem que ter um engenheiro que vai assinar pelo acesso, tá? Então tem que ter uma planta imagem aérea, tá? Uma planta imagem aérea com desenho do acesso. Vai ter que contratar um engenheiro para ele assinar a anotação de responsabilidade técnica, porque ele vai ser responsável por aquele projeto. E aí depois elemento, uma pintura horizontal, uma placa, não dá para dizer um valor aqui, porque vai depender da negociação que cada um vai ter. Mas é impacto mínimo para você ter um acesso regularizado, entendeu? Mas esse acesso é a propriedade? Como? Aí é o acesso à propriedade. O acesso. Tá, mas se a área é inteira, quando foi construída a BR, foi tocada no meio. Agora o meu acesso vem aqui, atravessa a BR. Só daí outra. Aquele meu acesso não vai ficar aberto? Não, vai ficar aberto, tá? E nós temos um período de 15 anos iniciais para promover essa regularização. Nós temos que sentar e conversar. Para mim poder demonstrar, para nós, concessionária, dizer para os proprietários particulares o que é preciso para ele ter ele regularizado. Por exemplo, nesse caso aí, o senhor comentou, se o DENIT não regularizou a tua matrícula lá atrás, o senhor está com a matrícula inteira ainda. Não. Está dividida. Então já tem a faixa de domínio da rodovia. Tá, então se o senhor tem um acesso de um lado e um acesso do outro para essa mesma propriedade, são dois acessos que estão lá na rodovia atualmente que precisa regularizar. Mesmo que veio antes da duplicação. Isso não... Assim, como é que eu vou dizer, para ser bem simples, assim, e até me perdoe, não importa quem vem antes. O contrato nosso, que a gente assinou em 2019, ele deixa claro que nós precisamos fazer a regularização dos acessos ao longo de 15 anos do contrato. Fábio, tá? Se me permite, em cima dessa questão que o colega vereador levantou, se há 60 anos essas telas já existiam, veio a duplicação, já acordou, muitas propriedades foram indenizadas, e algumas não receberam. Estavam levadas as pessoas que não receberam. Quem sabe não souberam buscar também, quem deve ter sido depositado no juízo, para saber como é que foi. E hoje nós temos a necessidade, precisa vir essa duplicação. Bem, está aí. Novamente nós estamos impactados. Agora a gente não consegue mais livremente atravessar uma rodovia, você tem todas essas questões. Paga-se IPVA, paga-se o combustível, o imposto, para ter vias melhores. O governo não consegue promover, terceiriza. Sim. Pagamos IPVA, o pedágio, isso aí. E nessa concessão, é a concessionária que deveria promover. Isso deveria estar em contrato. Não é vocês que estão errados. Isso deveria estar previsto em contrato. Que a obra vai gerar uma nova realidade. Muitas vezes o acesso era fácil, agora, pela geografia, muitas vezes se torna mais difícil. E agora, aquele mesmo morador precisa desembolsar para regularizar dentro daquela faixa de domínio que não é. Isso, eu duvido que algum vai. Essa é o que não. Parece que é inaceitável. Não, entendo. Essa situação. Entendo, e é bem da maneira como você falou, vereador. Assim, o que eu vou dizer para o concessionário? Manda o pleito para nós, para a concessionária, e nós vamos mandar para a agência reguladora. Não, primeiro, já que não vai aceitar, sou eu. Eu tenho dois lados, eu não vou aceitar, eu vou pagar. Tem problema. Assim, a intenção de vocês e o relato de vocês, não sou contra, tá? Não tenho opinião quanto a isso. Eu só preciso trazer a realidade do nosso contrato.
eu não posso tomar posição aqui se está certo ou está errado. Eu preciso dizer, olha, claramente, nosso contrato não prevê a regularização. Bom, tem maneira de pedir para que isso aconteça, que seja a nossa responsabilidade? Tem. Manda um documento para nós, tecnicamente, explica esse relato, nós vamos mandar para a agência reguladora. Se a agência reguladora definir lá na diretoria da agência reguladora que tem que entrar no contrato de concessão, tudo bem, vai entrar, vai ser reequilibrado, vai ser 100, 200, 300 ou 3.000 acessos que nós temos, mas não é uma definição nossa aqui. Eu não posso tomar partido e dizer, vereador, fica tranquilo, eu vou lá na sua casa e nós vamos dar um jeito. Não tem isso, não tem como. O contrato rege que os acessos particulares são da responsabilidade dos proprietários da área. E eu preciso promover o debate técnico ao longo de 15 anos com todos e regularizar. Tá? Então, leva a pauta. Eu acho que o pedido não é bem formulado, levar para a agência analisar. O não já tem hoje. O não já está escrito no nosso contrato. Se eu responder, eu vou copiar e falar. Eu sei a resposta da agência, mas está aqui o pedido da comunidade. Ô moço, só deixa eu fazer. É audiência pública ou não? Não. Hoje não. Então, hoje é uma reunião. Não, então já estou indo embora, tá? Mas só para complementar, não para se intrometer, como o senhor é engenheiro, eu planto uma daquelas áreas onde é que foi cortado o acesso, vou ter que vir por picada flor, com uma plantadeira que cobre uma pista e mais o acostamento, tem 5 metros e pouco, né? Onde é que nós podemos fazer essa entrada, nós podemos fazer essa entradinha de 10 metros aqui, que o senhor deve conhecer ali, que está a discussão, para 5 metros de largura, nós fizemos, nós pagamos. É na ponta da picada flor ou não, aqui na saída. Ali na 25 de julho, ali em cima. Para entrar na contramão ali? Não, nem tem na contramão. Nós podemos fazer e nós pagamos ela. Fizemos de terra, mas só para não pôr picada flor. Né? Não, nós vamos... O vereador vai mandar a demanda oficialmente. Se nós podemos fazer, fizemos, e senão não adianta eu ficar sentado discutindo uma coisa aí que não adianta, né? E se nós podemos fazer, nós vamos lá, fizemos, paguemos, e é muito melhor nós andar 10 metros na contramão do que 2 quilômetros com uma ceiçadeira, plantadeira. Isso não existe. Você tem uma cara aí? É verdade. Sim, exato. Né? Nós só queremos fazer, não ser incomodado. Nós fizemos, nós pagamos, fizemos, só não queremos ser incomodado. Só para reforçar, se ainda assim tiver mais alguma situação, por favor, encaminhe para a Giovana, ela toma nota e a gente vai repassar isso tudo também. Nós temos que respeitar, essa casa tem regimento interno, assim como também a CCR tem suas diretrizes. Então nós vamos respeitar eles também. Obrigado. Eu ia falar, né, o senhor bem claro, é uma licitação. Então tem coisas que não adianta nós, vereador, executivo, brigar com o senhor. E eu tenho de licitação, que é licitado isso e aquilo. Então, sim, devia ter o governo ter tomado conhecimento anteriormente, né? Para poder licitar isso e aquilo. Agora tem várias coisas que o senhor já colocou. Não é o seu compromisso, ou o compromisso da firma, mas já avançado. E assim, porque veja nós bastante felizes, tranquilos, o senhor colocou. Vamos conversar, né? No caso, o acesso da picada flor. Com certeza, vão ceder então pelos direitos da pele, né? Os apoios pagos dos colonos antigamente são parte da terra. Então, houve essa preocupação. Sim. E se nós conseguirmos esse acesso debaixo da ponte e depois lá, com certeza eles vão aceitar, não vão querer deixar o embarque lá, porque senão ainda teria uma opção. E então, entrar em contato com os proprietários para fazer uma estrada real, né? Lá tem a área da Costa do Domingo. Não, com certeza, eu sempre tinha essa certeza. Eu não ia ficar nesse ponto, nós temos que brigar por alto, né? O senhor já deixou bem claro, e o
o sítio, por que o sítio não pode, né? Não sei se mais falta, estradinha cascalhada, da rua passada, os carros pequenos, então nós temos que ter uma nossa ação, vereador, o nosso contrato, claro, ele prevê as obras. Tem esses casos que a gente já tratou com a prefeitura, com o vereador Anápolis, e sempre com a anuência da nossa agência. Eu não posso, por livre liberalidade, a nossa diretoria autorizou nós executar uma via aqui. A NTT vai questionar o que é. Eu não posso executar nenhuma obra que não tem projeto aprovado na agência, senão leva uma auto-infração, leva uma multa da agência reguladora. Não faço nada que não pode estar autorizado pela NTT. Então, tem que estar no papel. Tem que estar no papel, porque muitas vezes o bom da agência, o fortalecimento das agências reguladoras, isso traz um benefício para toda a sociedade. Ou seja, se nós, entes privados, vamos lá executando uma obra que não está prevista e depois eu vou querer lá cobrar da NTT pela obra, não cabe, porque eu já vou levar multa porque eu estou fazendo alguma coisa que não está aprovada. Eu não consigo sair executando a revelia para depois ir apresentar conta. Não funciona assim. Se não está no meu contrato, eu não tenho projeto aprovado, não posso fazer. Está claro, assim, é bem transparente esse contrato atual. Eu gostaria de sugerir, se concordarem, de nós formalizarmos uma comissão aqui da Câmara de Vereadores. Assim, Executivo e Legislativo são dois poderes independentes, assim, nós também teríamos um link direto, né, para levar essas questões também. Eu ainda tenho uma situação assim, ônibus escolar. Tem tido sérios problemas para embarcar e desembarcar as crianças, pois muitas paradas de ônibus foram tiradas, enfim, se não me engano todas vão ser retiradas, as que não estão contempladas nesse novo projeto. O motorista, não podendo acessar, ele não consegue em algum momento transitar nessa nova pista. Isso iria solucionar vários problemas, principalmente lá na situação da linha federal. Então, eu sei que já fez o contato, daqui a pouco veio a possibilidade de ele andar numa velocidade bem reduzida, para poder, em segurança, nós estamos falando de crianças, um ônibus cheio de crianças. Então, ele parar muitas vezes, nem sempre tem um acostamento. E os acessos são limitados em função da obra, né? Mas para um veículo maior, que nem um ônibus, já fica mais difícil fazer a entrada e a saída desse veículo, né? Tá. Então, essa seria uma situação que nós gostaríamos de pedir se há a possibilidade de flexibilizar um pouco essa questão. Minha sugestão, até na outra visita que eu fiz na obra, e encontrei inclusive o vice-prefeito, estava vendo uma situação ali também, minha sugestão é que irmos com o CARI em cada ponto onde o ônibus escolar passa e avaliarmos a situação junto com a obra, para ver de que maneira fica melhor esse período que a gente está dando com a obra. Então a gente coloca o CARI à disposição, coloca um supervisor da obra e aí combina se é com o próprio vereador ou com presença do secretário de obras ou da prefeitura junto, para ir em cada local, porque segurança de criança é indiscutível. Também é interessante para ele. É indiscutível. Mais sempre, né? Tranquilo. Isso aí a gente combina para fazer essa semana, o que a gente quiser. Fazer direto com o CARI mesmo. Sim, a gente comigo e aí a gente alinha com o CARI para estar presente. Os serviços da duplicação também foram direcionados bastante ao eixo da pista. E os acessos mesmo, que a gente já sabe, aqueles que vão ser feitos, na comunidade da Picada Flor, do outro lado do ponto de apoio. Sim. Ali assim tem uma descida muito íngreme. A mesma situação acontece no 334, o principal acesso literal que dá para o asfalto que desce ali assim. Eles certamente não vão ficar daquela maneira, eles provavelmente vão ser. Em que momento eles vão ser feitos, executados? Nós temos a da Picada Flor, que é do lado sul, está no nosso contrato como melhoria de acesso. Tá? Então vai ter aquela faixa de desaceleração e aceleração. Tá? No 334 não tem um contrato de melhoria de acesso. Não tem. Não tem um contrato de melhoria de acesso. Eu posso checar depois e dou um retorno para você. O morador, inclusive, foi indenizado com valor e tal, que aquela descida ali tem o acesso dele no projeto. Felipe, tá aí? Tá.
Eu te respondo na sequência de você tem ou não tem. Senão é só mudar a demanda para nós lá e a gente avalia se tem ou não. Eu tenho aqui mais algumas fotos só, se eu puder passar, poucos slides, da obra como ela ficou já o trecho pronto. Foi encaminhado para o nosso jurídico uma situação da sociedade de água. Se quiser ver agora, ou se pode ser depois, por mim, tanto mais. Não é uma situação que está no Ministério Público? Isso tem inquérito civil? Não, tudo bem, isso o nosso jurídico está tratando. Tá. Isso não tem conhecimento da causa ali, porque é da Caixa d'Água. Isso o nosso jurídico está tratando, tem prazo para implantação. Sim, eu sei que foi prorrogado o prazo agora, a legislação está no meio. Tá. E aí, mas aí tu sobre o. Mas a base da Caixa d'Água já estava pronta, a mudança já estava pronta. Eu não estou a par da situação porque eu não estou envolvido diretamente com esse assunto porque envolveu o jurídico. Não, eu sei, mas tu sabe que dizer se vai atender a recomendação do MP, a princípio seria isso. Não sei responder. Não posso responder. Não posso responder porque eu preciso falar com o jurídico porque como a ação está na outra esfera, eu não posso. Eu te passo o requerimento quando eu acho, consegue dar retorno aí? Pode, que a gente já não consegue. Sim, por isso a questão do inquérito civil aberto, eu cheguei a consultar com a família. Vamos mandar o e-mail do nosso jurídico, pode ser? Você pode mandar depois. Aqui na verdade é só fotos do antes e depois. É importante assim, o que a gente tem feito. A gente tem registrado fotos do antes da execução da obra e agora com o caminhar do andamento da obra a gente vai executando depois até para guardar isso na memória, guardar para a gente olhar depois, né? Então aqui a gente tem ali o trecho que era a pista simples ainda, né? Com essa estrada local que atendia o parque de máquinas. E agora a gente tem ela duplicada, pronta, com a via deslocada, com a drenagem atendida. E a ligação lá em cima com uma via que vem da estrada rural. Né? Aqui uma situação do trevo, a gente ainda tem obras para fazer ali. Já inclusive, levantando um pouco, está difícil acessar o município de lá já. Tá. Estava comentando na segunda. Está estreito? Sim, estreito, tá. buraco quando chove. Então todo mundo reclama. Na outra administração era a secretária de obras, ela era cobrada diretamente. O que ela fazia? Botava as máquinas armadas, porque eu ia a Polícia Federal e disse: ô, velho, o que tu está mexendo aqui dentro da terra? E tá, então vocês alugam? Aí depois, a gente conheceu a Simone, aí através dela, a gente conseguiu armar os buracos. Só que hoje o que acontece? Se tu pega os postos de grana, para aí, tu quer usar para entrar em cidades máquinas, tem buraco, tu não sabe onde desviar. Aí tu tem que desacelerar e a pista do sul vai ser 1 milhão. Esse dia que aconteceu para mim, quase nada me bateu. Porque eu não podia dar do gelo da caverna, está cheio de buraco que veio atrás. Isso eu não sei que de obra já vai ver. Aqui nós temos uma foto mais ou menos do que está lá já, mas ainda estamos trabalhando no local, né? Aqui é no Chigrinho, quando era a pista simples ainda, né? Bem no iníciozinho da obra do ano passado. Até para salientar, na sexta-feira a gente está completando 1 ano de obra. Na sexta-feira está completando 1 ano aí, e nós vamos comemorar 10 quilômetros de duplicação. Nós estamos terminando para completar hoje, amanhã e sexta. Sexta, no final do dia, nós devemos completar 10 quilômetros de duplicação terminada. Hoje à noite, assim, quando está alertando aqui também, nós temos o lançamento das vigas do segundo viaduto. O primeiro já aconteceu na Arthur Scherer, ali no bairro Conventos, e hoje à noite, às 22 horas, nós vamos lançar as vigas do bairro Rolarias, lá na frente da Balas Florestal. Ó. Aqui é uma foto aí do Chigrinho, já com um desvio feito, entrando na duplicação nova, com a via local deslocada. Aqui também, uma situação ainda bem próximo do retorno ali, né? Com a ponte. Aqui, ó, toda aquela região que foi muito complicada de trabalhar, cheia de água, utilizando bastante a pedra da detonação, já duplicada antes e depois no mesmo local. Aqui também uma outra situação que é o do retorno. Olha o retorno aqui, ó, é uma obra gigantesca, né? Isso ficou legal. Nós temos aí a pista simples antes, com o retorno já praticamente concluído, a gente tem que terminar ele ainda, mas já está iluminado, já tem iluminação, né? Nós temos que terminar a pintura horizontal e os retornos. Aqui já aqui na frente da Eurovias, do canteiro da Euro,
Não tinha nem a via local que vinha até a estrada do interior ali, né? Agora a via local está chegando ali já, duplicada com a via local. E ali vários outros locais aqui do retorno também, antes e depois. Aqui na Picada For, que é o acesso pista simples, agora depois duplicado, com a faixa já para desacelerar, para acelerar, com o acesso da Picada For já. E aqui outro trecho também de muita detonação de pedra, que a gente passou, está duplicado já também. Era isso, trouxe essas fotos aqui do antes e depois, até para comemorar junto com vocês. Acho que é importante também fazer um ano de obra na velocidade que a obra está, no momento que a gente está, com todas as intervenções que a população acaba de alguma maneira sendo impactada, né? Muita detonação, 115, 116 detonação, acho que é hoje, de rocha, com muito volume de pedra. Então a interrupção, a gente está fazendo toda aquela. Deu certo, a gente avalia isso, deu certo, a gente criou um grupo do WhatsApp onde disponibiliza toda a programação a cada sexta-feira das detonações, a prefeitura dá presente nesse grupo. E é muito bacana assim, ver esse comprometimento da comunidade, da Câmara, do vereador, da própria prefeitura, que tem tido reuniões conosco também, com o prefeito e com o vice. Todo mês a gente tem feito reuniões de andamento de obra e fica à disposição para dar andamento desses requerimentos que o vereador vai acabar demandando, das vias locais lá para o próximo Topitinha, na lateral, dessas outras questões de acessos também, totalmente à disposição. O CAI fica o tempo integral disponível. Já pode marcar direto com o CAI e visitar esses pontos onde o ônibus escolar precisa ir lá adentrar para delimitar como vai ser esse trajeto. E acho que é isso, né, Simone? Bom, eu quero só aqui agora fazer, acho que foi muito feliz o vereador Abenal destaque sobre a questão de uma comissão parlamentar aqui no sentido até de acompanhamento, né, que o nosso projeto prevê. Eu acho que podemos estudar isso mais adiante para ver sobre essa questão da comissão de acompanhar. Então, se nós temos ainda meia hora, né, eu gostaria, vereador Abenal e secretária Sandra, de passar a palavra para o nosso prefeito e vice-prefeito também, que querem se manifestar, porque participaram diretamente, e também o nosso vice-prefeito que esteve à frente aqui dessa publicação, também presenciou. Então, representantes do executivo, depois a gente vai os vereadores, quem tiver mais alguma pergunta, alguma coisa assim, e também a comunidade, que tiver algum caso específico, vão passando já, a gente vai usar esses 30 minutos para isso. Pode ser, vereador? Então, você fez parte. Boa tarde a todos. Eu acho que só fazendo algumas considerações prévias aqui, né, esse espaço hoje que foi cedido pela Câmara de Vereadores, eu acho que é muito importante a CCR se envolver e participar, porque a comunidade está cheia de dúvidas, né, cheia de ansiedade também, e cada um com os seus problemas para resolver, né, cada um com as suas situações. Mas eu acho que é importante frisar a magnitude dessa obra, né, o que ela já trouxe até esse momento de boas novas para o município e muito mais que vem a trazer ainda. A gente vem conversando sim direto com a CCR desde que nós assumimos, porque quando essa gestão assumiu, a gente se preparou das dificuldades que estavam por vir, né, praticamente todas as frentes aí. Que a gente vem conversando sempre muito bem acolhido, sempre muito bem atendido pela CCR, e a gente vem avançando, né, nas conversas, nas situações que a gente vem colocando. E dessa forma também agradecer hoje a CCR que veio aqui se manifestar junto com a Câmara de Vereadores e a população, inclusive nossos amigos aí dos municípios vizinhos. Com certeza também já estão preocupados, né, com situações futuras, né, que vão surgir, mas eu acho que é nesse sentido que a gente vai tratando com respeito, com diálogo, como assim a gente chega lá. Nós vamos ter muitas situações no futuro ainda para administrar, né, não vai ser resolvido hoje para amanhã, todas as situações, essas vias laterais que a gente conversou aqui, muitas, praticamente todas o município vai ter que entrar, vai ter que fazer. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã, a gente também precisa ter orçamento, precisa ter planejamento.
outra precisa ter o aval de vocês, da NTT. Enfim, é uma construção que a gente vai fazendo. Também deixar registrado aqui, Fábio, Simone, Felipe, todas as situações, quando chove, algum acesso fica interrompido, quando uma via marginal, paralela, não está em condições, tudo cai na prefeitura. Ou é no gabinete do prefeito, ou é com o vice, ou é com o secretário de obras que está ali, né, que eu acho que recebe a maior demanda, o Marcelo. E a gente não deixa de buscar resolver todas as situações junto com vocês, né, que sempre prontamente também nos buscam atender. A gente sabe que às vezes é difícil deslocar uma máquina dentro de uma obra dessas ou uma equipe para atender as situações. Eurovias também muito, sempre prontamente para nos ajudar, nos atender nas situações. Então quero deixar esse registro aqui e quero deixar uma sugestão também. Eu acho que essa comissão é importantíssima a Câmara fazer, mas também faço uma proposta. Quando a gente tem nossas reuniões periódicas, vai o chefe executivo, seja eu, o vice-laí, né, para a reunião e já leva um integrante junto dessa comissão, que a gente está tratando da mesma linguagem, né, a gente fala de uma forma uniforme, tanto para a Câmara ter o esclarecimento para a Canela e para a população que ela também representa, os seus eleitores, os munícipes, e nós, o Executivo, da mesma forma, para podermos ordenando as situações e os avanços dessa forma de planejamento. Então, essa consideração que eu queria colocar, se vocês dessa forma também entenderem, eu acho que a gente pode avançar nesse sentido. Obrigado. Por nós, prefeito, consideração aceita, a gente tem aí mantido mensalmente encontros com a prefeitura para discutir o andamento da obra mesmo. Vem só agregar mais ainda ter a presença da Câmara junto nessas reuniões mensais que a gente vem fazendo. Mesma informação. procura, né, que é procurado para dar resolução aos
vereadores, como foi pontuado aqui, o inteiro está instalado há 3, 4 décadas e às vezes o compromisso firmado de palavra não foi contemplado, muitas vezes até logrado. Vamos usar esse termo, né? Tem garantias de laia, tem garantias de órgãos que hoje nem sequer estão mais atuantes, né? Que não pertencem mais, não tem mais domínio. Eu pessoalmente tenho que analisar um pouco mais técnica, quando sempre vou me dirigir com fundamentos técnicos, que é um caso do treino, dos acessos e tudo, visando a segurança, porque daí nós vamos ter um grande problema. Então, se puderem abrir, já sinalizaram isso, para que participe essa comissão, a Câmara é o poder legislativo, é um poder independente, né? Ele é cobrado tanto quanto nós, executivo, né? E nós estamos tratando nada mais, nada menos do que uma obra que vai ficar para o futuro da cidade, para o futuro do país. Então, né? E nessa velocidade que a obra vai avançando, a comunidade muitas vezes também não tem uma noção de impacto futuro. Essas situações pontuais de acessos e tudo, né? A gente tem que dar esse suporte à comunidade, porque uma hora nós colocamos muito bem em falha, né? E de fato também a gente já pede desculpas em qualquer excesso por parte que pode ter ocorrido nessa reunião, porque o nosso objetivo, nem nós como executivo, nem como legislativo, é esse: esclarecer esses pontos para que a obra flua tranquilamente e a comunidade não se perceba. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos e a gente continua à disposição. Obrigado, presidente. Dos demais colegas, alguma situação? Roberto? Eu também, da mesma forma, eu nessa licitação aqui, eu agradeço muito a vocês. Eu hoje consegui tirar muitas dúvidas, sabe? Isso que é importante, eu sempre digo, uma boa conversa tira muitas dúvidas. Muita gente fala, calma, esta obra aí, por nossa estrutura, você não que vai ser mais daqui a 7 anos. Porque a cidade ela já está cheia, não tem mais. Ela está vindo. Eu conheci com o Roberto há muitos anos atrás, porque minha esposa já sou casado, 45 anos. O Roberto era só terra, tem uma outra casa. Hoje tem mais de 10.000 moradores. Então, a nossa chance de nós entrarmos fica 3 quilômetros da divisa do nosso município com o Roberto. Eu tenho a cidade, ela vem para cá, tem um rio de água, para lá não tem mais. Eu acho que essa obra é coisa fantástica. Eu quero agradecer aos colegas, à mesa diretora, por ter encaminhado o pedido, a CCR por ter vindo aqui para esclarecer, para receber as nossas demandas, e assim então nós vamos encaminhar da maneira como foi proposto. E dizer que eu estou realmente bastante honrado em ter sido atendido na data de hoje. Muito obrigado. Declaramos. Agradeço a presença da comunidade, o senhor presidente da CCR de Açu, o prefeito Fábio Neto, o vice Daíra Kurhani, demais colegas vereadores e as autoridades